Paz e graça a todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui eu vou falar de um assunto de suma importância. Assunto esse que diz respeito à depressão, ao transtorno depressivo. É um assunto muito interessante, é um assunto muito pertinente, que vai nos trazer conhecimento e aprendizado acerca do mesmo. Será que a depressão é causada por demônios? Será que a depressão é causada por entidades malignas? Ou é uma doença psicológica? Ou é uma doença psiquiátrica? Bom, a depressão é uma doença que pode ser ocasionada por uma disfunção bioquímica no cérebro, devido às alterações nos neurotransmissores. Portanto, eu afirmo e confirmo com toda certeza e digo a vocês que a depressão ela não é causada por um demônio. Ela não é causada por espíritos malignos. A depressão é uma doença psicológica, é uma doença psiquiátrica que precisa ser corretamente diagnosticada e tratada. Mas prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. Veja bem, muito embora que os demônios podem sim, veja só, os demônios podem sim se aproveitar da fragilidade em que as pessoas se encontram. Fragilidade essa em que as pessoas estão depressivas. Porque os demônios, eles são astuciosos, eles são sagazes. Então, eles podem se aproveitar da fraqueza, da fragilidade, da doença. Porque a pessoa depressiva, ela não tem prazer em falar, ela não quer falar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela não quer ir à igreja, ela não quer estar em reunião com os irmãos, ela não quer louvar a Deus. Então, a pessoa fragilizada é uma pessoa em que ela não tem como se defender de ataques malignos, entenderam? As pessoas que sofrem de depressão são pessoas que elas perderam o prazer de fazer as coisas. Elas não querem fazer nada. Elas nem saem de seus quartos. Elas criam o seu próprio mundo. Muitas dessas pessoas nem saem de suas próprias camas. Elas ficam deitadas. Elas se sentem seguras lá. São pessoas oprimidas. São pessoas tristes, muito tristes. Aí é nesse sentido, é nesse estado que os demônios podem sim se aproveitar da fraqueza e da fragilidade dessas pessoas. Mas é muito simples. É só orar e expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo. Se é que tem um demônio. É só orar e expulsar. E ele vai sair. Mas a depressão, ela vai continuar. É necessário que essas pessoas procurem um tratamento adequado. Um tratamento sério. Que elas procurem os multiprofissionais. Um tratamento psicológico, um tratamento com os psiquiatras. Se possível, elas têm que tomar as medicações prescritas pelos psiquiatras. Mas a depressão, ela não é causada por demônios. A depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e multifatorial que precisa ser corretamente diagnosticada e tratada. Mas por que a depressão é multifatorial? Porque são vários os fatores que causam a depressão. São vários os fatores que levam a pessoa a ficar depressivas. E quais são os fatores? Aqui eu vou citar 11 fatores, mas são muitos fatores. O primeiro é histórico familiar. O segundo é excesso de peso. O terceiro é estresse crônico. O quarto é ansiedade crônica. São várias doenças crônicas que as pessoas podem sim ficar depressivas. O quinto são transtornos psiquiátricos e correlatos. O sexto são disfunções hormonais. O sétimo são vícios como cigarro, álcool e drogas ilícitas. O oitavo são traumas físicos e psicológicos. O nono são separações conjugais. O décimo são
uso de excesso de internet e redes sociais. O 11º são problemas cardíacos. São muitos fatores. Aí tem as perdas, as mortes de entes queridos, que também levam a pessoa a ter depressão. São muitos fatores. Mas eu quero dizer para vocês que a depressão, ela não é causada por entidade maligna. Não são demônios que causam a depressão. A depressão é um transtorno psicológico, psiquiátrico. A depressão é um sintoma. Na verdade, a depressão não é um sintoma de ausência de Deus. E nem tampouco é falta de fé. Muitos pastores, muitos pregadores dizem que quem tem Deus não se oprime. Quem tem Deus não entra em depressão. Mas isso é uma falácia. Isso é uma grande mentira. Muitos pastores não têm conhecimento de causa. Não entendem a respeito da psicologia, dos transtornos. E acabam falando besteira. Eu quero dizer para vocês que a depressão ela não é causada por demônios. Eu conheço muitos pastores, eu conheço muitos pregadores, eu conheço muitas pessoas que frequentam igrejas, que servem a Deus. Conheço muitos delas que são depressivas, que têm várias doenças, que têm depressão, que têm transtorno de ansiedade, têm transtorno de pânico. São muitos, eu conheço pastores que são depressivos. Isso mostra mais uma vez que a depressão ela não é causada por demônio. Agora, as pessoas são muito religiosas. As pessoas, na verdade, elas não querem abrir a visão para que ela possa enxergar o óbvio da realidade. Jesus é maior do que a religião. A religião, muitas vezes, ela pode, sim, te prender nesse ascetismo religioso, nesse dogma, nessa doutrina, nessa heresia, nesse medo, nessas mentiras. Mas o Evangelho te liberta para que você possa enxergar o óbvio da realidade numa visão panorâmica. Então não deixem de ser preconceituosas. Eu quero dizer para vocês que a depressão ela não é causada por demônios. E vocês precisam sim de um tratamento sério, de um tratamento adequado, de um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra. E tomar, se possível, o remédio prescrito pelo próprio psiquiatra. Eu conheço vários personagens bíblicos que entraram em depressão. Muitos personagens bíblicos entraram em depressão. Se você ler os Salmos lá 77, você vai ver o nível de depressão. Lê todos os Salmos para você ver. Tem salmos de alegria, mas tem salmos também depressivos. Lê lá as Jeremias. Lê as lamentações de Jeremias. Não são as euforias, são as lamentações de Jeremias. Lê Abraão. E aqui eu vou citar 5 personagens bíblicos que entraram em depressão. Mas são muitos. Eu vou citar apenas 5 personagens. Jonas, Jó, Davi, Jeremias e Elias. Personagens que ficaram depressivos. Isso mostra para vocês que a depressão ela não é causada por demônio. E que as pessoas que são depressivas, elas precisam sim de um tratamento psicológico e de um tratamento com um psiquiatra. Eu espero que vocês tenham entendido. Fique na paz e na graça, em nome de Jesus Cristo.